sobre pastorado feminino e o princípio bíblico da submissão. 1 Coríntios 14, 34 a 37, pegando a partir do texto original, como está escrito, que no texto original grego é Eginiksimon etesiklizias sigatozan ugarepitrapte auteslalem a hipotásis tecatos que eu não leg. Enfim, vamos pular o texto grego e vir para o português. Tradução adequada de 1 Coríntios 14, 34 a 37. A tradução adequada de acordo com o original diz: Paulo falando para eles: as mulheres de vocês fiquem caladas, pois não é permitido a elas falar, mas ser submissa, como diz a Torá. Mas se querem aprender, em casa questionem aos próprios maridos, pois é vergonhoso para as esposas falar na congregação. Ou foi de vocês que a palavra de Deus saiu, ou só para vocês ela veio? Se alguém pensa ser profeta ou espiritual, compreenda as coisas que eu escrevo, porque são mandamento do Senhor. Esse texto ainda dá o que falar hoje em dia. Afinal de contas, está correto? É isso mesmo? Paulo se enganou? Está de acordo com a Torá ou não está? Vamos ver. Sabemos que as coisas de Deus na terra têm que estar de acordo com a lógica da Torá, pois Israel foi levantado como povo representante do Deus Criador e a lei de Deus foi dada por meio deles, como parâmetro espiritual de tudo. A instrução de Deus para Israel, desde antigamente, ensina que no Shabat, no sábado, as famílias devem se reunir para estudar a Torá em conjunto. E essa atividade em família era encabeçada pelo homem, que na lei de Deus é a cabeça da mulher, em termos de organismo familiar. A Torá é a lei de Deus para o seu povo. A Torá nunca foi extinta nem abolida, continua sendo a lei de Deus. E no texto de Deuteronômio, que faz parte da Torá, Deus diz o seguinte sobre a Torá. Deuteronômio 6, versos 6 e 7, Deus diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos, e falarás delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Ou seja, o que Paulo ensinou aos messiânicos de Corinto está de acordo com o modelo judaico que era praticado desde antigamente, e ainda hoje é praticado no sistema de sinagoga. Porque nas sinagogas o líder é sempre homem. Tirando algumas sinagogas ultramodernas que tem hoje em dia, que tem rabinas, o líder é sempre homem. Ele ensina e explana sobre a lei de Deus na condição de cabeça da congregação, e todos aprendem calados, sem ficar interrompendo para fazer pergunta. E isso inclui as mulheres, obviamente. Apesar de ter existido algo como chamado de Débora no tempo dos juízes, que é o que as mulheres atualmente usam para justificar a liderança feminina, mas pode ter líder feminino sim, porque teve Débora, foi juíza na época dos homens juízes. Precisamos entender essa passagem do texto. O período dos juízes representou um período de decadência espiritual no meio do povo de Israel. Não foi um período áureo, foi um período de decadência, no qual o povo só conseguia andar com Deus se tivesse uma liderança humana para ficar em cima. Em meio a tantos juízes homens, Débora foi estabelecida, mas mesmo sendo ela juíza, a gente lê no texto que ela chamou Baraque e disse: porventura Deus não mandou você ir na frente? Débora era juíza, mas Deus fez Débora chamar Baraque e falou: Deus quer que você vá na frente. A condição de cabeça do homem nunca foi revogada. As mulheres modernas ficam relutando em aceitar o que está claro e evidente. Mas todo o período dos juízes representou uma era de decadência espiritual, tal como foi no tempo dos reis, em que teve mulher reinando e até criança reinando. O tempo dos reis também parece ser um tempo áureo em Israel, mas não foi, porque na verdade a gente lê em Deuteronômio que Deus disse que não era para escolher rei, não era para Israel escolher rei,
Deus falou: eu serei o rei de vocês. Mas não, eles quiseram um rei humano. O período dos reis, tanto como dos juízes, representou um período de decadência espiritual. E isso está assinalado em Eclesiastes 10,16, que diz: ai de ti, terra cujo rei é criança. Isso não é uma questão de dizer se as mulheres são capazes ou não de ser líder. Mas Deus declarou desde o princípio que o homem é a cabeça. Foi Deus que declarou. Paulo explicou que o homem é a cabeça porque foi criado primeiro. O homem é a cabeça da mulher, assim como Iá é a cabeça de Yeshua. 1 Coríntios 11:3 faz essa afirmação. O homem é a cabeça da mulher e Deus Pai é a cabeça de Yeshua. E em 1 Timóteo 2, verso 12 e 13, Paulo diz praticamente a mesma coisa que disse aos Coríntios. Ele diz a Timóteo: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Então, vocês mulheres que usam essa passagem da Bíblia para invocar seus instintos feministas, em nome de Yeshua HaMashiach, entendam o que está escrito. No ponto de vista espiritual, ensinar a lei de Deus é exercer autoridade. Mulher ensinando homem está exercendo autoridade sobre o homem. Esther foi uma grande mulher no tempo dela? Foi. Mas Mordecai, o tio dela, estava sempre por trás de tudo, sempre comandando todas as ações. Inclusive ele foi o mais honrado. Se você reparar direitinho no texto de Esther, o personagem ali judaico mais honrado não foi Esther, foi Mordecai. No fim das contas, ele se tornou vice-rei. E na condição de vice-rei, Esther não exercia nenhuma autoridade sobre ele. Porque uma mulher que é de Deus realmente, ela sabe que não deve querer exercer autoridade sobre o homem. Senão o princípio da submissão cai por terra. Notem que os pilares espirituais erguidos por Deus são sempre constituídos por homens. O princípio da submissão continua valendo, nunca foi revogado. Hoje em dia tem mulher que é cristã e ao mesmo tempo é contra o princípio da submissão. Tem mulher que é evangélica e é feminista ao mesmo tempo. É incompatível, espiritualmente falando. Notem que a questão de ser cabeça é uma questão muito firme. Jacó teve 12 filhos. Teve uma filha, Diná. Mas Diná não foi contada como pilar de Israel. O pilar de Israel eram os 12 filhos, todos homens. Quando Yeshua formou seu time de emissários, ele reuniu 12 homens. Não havia nenhuma mulher entre os 12. Mas como eu já disse, isso não significa que a mulher não tem valor, que a mulher não é capaz, etc. Não significa nada disso. Isso significa que, se você já entendeu o que a Bíblia diz, o que ela diz é o que ela diz. Ela ensina que aquele que ensina a lei de Deus exerce uma autoridade espiritual que foi concedida por Deus ao homem. Ser líder espiritual é exercer a posição de cabeça que Deus concedeu ao homem. E via de regra, quem tem que exercer o ensinamento da lei de Deus é o cabeça. Inclusive nas congregações judaicas, na sinagoga, o líder é chamado até hoje de Rosh, que significa cabeça. O cabeça é que tem que ensinar. Como já vimos no texto de 1 Timóteo acima citado, o homem não é cabeça da mulher porque é melhor ou porque é superior. Ele é cabeça da mulher em respeito à condição de que o homem foi criado primeiro. 1 Coríntios 11:7 diz: o homem é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Deus fez o homem com a própria imagem dele e fez a mulher com a imagem do homem. Você já conseguiu entender isso? Conclusão: sabemos que houveram várias mulheres em destaque no relato bíblico.
mas a condição de cabeça do homem permanece, por ele ter sido criado primeiro, com a própria imagem de Deus. Entenda isso. O episcopado é um exercício de autoridade espiritual, o qual cabe ao cabeça. Inclusive, Paulo instrui a Timóteo que ao escolher um episcopo, chamamos de bispo em português, ele diz: o bispo tem que ser marido de uma só mulher, lá no capítulo 3, da 1 Timóteo. O bispo tem que ser marido de uma mulher só. Quer dizer, o líder tem que ser homem. O episcopado foi entregue aos homens. Assim como os pilares de Israel foram todos homens, assim como os sacerdotes do antigo serviço levítico eram todos homens, não havia nenhuma sacerdotisa. E os 12 de Yeshua eram todos homens. Você entendeu o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é pura Bíblia. Essa questão contrária ao episcopado feminino não foi um equívoco de Paulo, como muitos pastores hoje em dia falam. Muitos são levados pelo espírito do mundo, do feminismo, e dizem: Paulo deve ter se confundido, ou a palavra está mal traduzida. Não, Paulo não era um cara contra a liderança de mulher. Paulo ensinou Torá. Shaul é o nosso mestre humano dentro da lei de Deus, mas ele nunca deixou de ser judeu, nunca deixou de ser israelita. E ele falou como israelita, que preserva a Torá, a lei de Deus. Yeshua é a Torá viva. Torá é Torá. A Torá diz até hoje que cabeça da mulher é o homem. Repito, não porque o homem seja melhor que a mulher, que isso não existe. Tem muita mulher que em termos de realização é melhor do que o homem. Mas o homem é a cabeça da mulher porque foi criado primeiro. É o que está escrito na palavra. Paulo ensinou isso aos coríntios e depois disse a mesma coisa a Timóteo. Não é um erro de tradução. Se você, ouvinte, é evangélico e congrega numa igreja encabeçada por uma mulher, Projeto Reina só tem uma coisa a te dizer sobre isso. Você está num aprisco inadequado. Não me entenda mal. Você está num aprisco inadequado. Porque ensinar a lei de Deus é algo que Deus delegou ao homem. Mas você não precisa ir lá bater boca, debater, falar para a pastora que ela está errada. Quando você conseguir realmente assimilar esse entendimento espiritual, é só você trocar de igreja ou algo parecido. Não precisa criar confusão onde você está. Apenas entenda que ensinar a lei de Deus é tarefa delegada ao homem. Deus delegou essa tarefa ao homem. Lembre-se, não tente consertar os outros. Um messiânico não vive para tentar consertar o mundo. Ele vive para se consertar a si mesmo e se manter naquilo que ele alcançou diante de Deus. Porque quando você olha para o modelo evangélico, a vida do cristão hoje em dia consiste em quê? Em ele tentar salvar o maior número possível de pessoas e levar para dentro do modelo evangélico. Só que no ponto de vista da correção do texto bíblico, do ponto de vista da Bíblia, como texto corrigido dentro do original, a vida do messiânico nazareno não consiste em tentar salvar todo mundo, como o evangélico faz. A vida de um messiânico nazareno, de um discípulo do caminho, consiste em você lutar para permanecer no ensinamento que recebeu de Deus. A luta que você tem, como dizem por aí, não é a luta para vencer Satã todos os dias. A luta que você tem não é para tentar derrubar a macumba. A luta que você tem como messiânico, discípulo de Yeshua, é você dia após dia lutar para permanecer dentro do ensinamento que recebeu de Deus. É o que Yehudá, da penúltima epístola do Pacto Novo, da Brit Hadashah, chama de batalhar pela fidelidade que foi entregue aos santos. Tenha isso em mente.
porém não deixando de amar e respeitar sua própria esposa. Pois o homem que tenta exercer domínio total e completo sobre sua esposa também está fora da lei de Deus, assim como a mulher que quer exercer domínio sobre o homem. Se você compreendeu isso, essa palavra é para você.